a data. Vamos lá, acompanha aí no texto. A data e o local onde este evangelho foi escrito são incertos. Há, no entanto, bons motivos para crer que Mateus escreveu antes de 70 depois de Cristo, estando na Palestina ou Antioquia da Síria. Certos eruditos bíblicos creem que Mateus foi o primeiro dos 4 a ser escrito. Outros atribuem essa primazia ao Evangelho segundo Marcos. Então veja bem, não há de uma forma certa, concreta, o local e a data ao qual foi escrito, mas tudo leva a acreditar que foi no ano 70 depois de Cristo. Eu falei na semana passada a respeito do calendário, como funciona o calendário. Nós estamos no ano 2023, depois do nascimento de Cristo. Então, o nosso calendário a qual nós seguimos, ano 2021, 2023. 2021, depois do nascimento de Cristo. Então, Cristo nasceu, começou a contar. Ano 1, ano 2, ano 3, ano 4. Então, nós estamos no ano 2021, depois do nascimento de Cristo. Certo? Então, no ano 70, certo? No ano 70, ou seja, Jesus já havia nascido, certo? Com 33 anos ele havia morrido, ressuscitou, foi para o céu, certo? Aí passou-se mais um período de anos, que vai dar mais ou menos 37 anos. Passou um período de 37 anos, depois da morte e ressurreição de Jesus, foi quando Mateus provavelmente escreveu esses textos, certo? Que é o Evangelho segundo Mateus. Algumas pessoas também atribuem a Marcos, o Evangelho segundo Marcos, como o primeiro a ser escrito. Mas a maioria das pessoas, os pais da igreja, acreditam que o primeiro a escrever foi Mateus, certo? Seguindo aí. É muito difícil dar com certeza a data em que apareceu cada evangelho escrito. O que eles contêm foi ensinado oralmente desde o Pentecostes. Muitas almas se converteram. Várias igrejas foram estabelecidas em diversos países. E algumas das epístolas foram escritas pelos apóstolos antes de aparecer o primeiro evangelho escrito. Então veja bem, quando Jesus morre e depois ele ressuscita, ele aparece para os discípulos, certo? E quando ele aparece para os discípulos, chegou a reunir aproximadamente 500 discípulos. Aí Jesus disse assim: olha, fiquem reunidos no templo ali em Jerusalém, na sinagoga, até que do alto sejam revestidos de poder, certo? Aí no dia da festa de Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre eles, certo? Não estavam mais os 500. Não, 120. Então o Espírito Santo veio sobre eles. Quando o Espírito Santo veio sobre eles, foi naquele momento que eles foram capacitados para pregar, para falar a respeito de Jesus, certo? É por isso que no nosso tempo presente é importante, quem não é batizado com o Espírito Santo, clamar ao Senhor, buscar o batismo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele nos capacita, ele nos dá autoridade, poder, unção, ousadia para falar a respeito de Jesus. Então, quando eles receberam o Espírito Santo, eles então iniciaram a pregação do Evangelho, aonde deu início à igreja primitiva, a igreja de Jesus, a igreja primitiva, certo? Então, algumas essas epístolas paulinas que nós vamos ver depois num outro livro, que a gente vai estudar sobre as epístolas. O que é epístola? São aquelas cartas que o apóstolo Paulo escreveu, A maioria delas foram escritas por Paulo. A gente vai ler ali 1 e 2 Coríntios, 1 e 2 Tessalonicenses, Colossenses. Então todas essas cartas escritas são epístolas, Aí Pedro também escreveu 1 Pedro, 2 Pedro, João também escreveu 1 João, 2 João, 3 João, Judas também escreveu, mas não é o Judas o traidor, é o outro Judas, que era meio irmão de Jesus. Então todas essas epístolas, a maioria delas foram escritas antes mesmo do Evangelho ser escrito. Porque tudo que nós temos aqui na Bíblia Sagrada a respeito do Evangelho, naquele período os apóstolos estavam ensinando, falando oralmente para as outras pessoas.
aí eles resolveram escrever, certo? Então tudo aquilo que eles recebiam do Senhor, lembra o apóstolo Paulo, na leitura da ceia, em 1 Coríntios 11, 23, ele começa dizendo assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então, ele estava escrevendo uma coisa como ele já tinha dito para eles, né? Eu recebi do Senhor o que já vos ensinei. Então, quando ele escreve a carta, ele está reforçando aquilo que ele já havia pregado, aquilo que ele já havia dito, certo? Então, o Evangelho, quando foi escrito, da mesma forma. Então, falando aqui exclusivamente no caso de Mateus. Mateus, depois de receber o Espírito Santo, certo? Após a ressurreição de Jesus, ele começou a pregar o Evangelho, a falar do Evangelho, a falar de Jesus. Os milagres que ele viu, as parábolas que Jesus falou, ele começou a falar, a propagar isso daí. Porque, lembra que nós falamos sobre a hierarquia eclesiástica? Nós falamos sobre apóstolo, missionário, evangelista, né? E o que significa a palavra missionário e apóstolo? Aquele que é enviado para cumprir uma missão. Então, Mateus, quando ele recebeu o Espírito Santo, depois da ressurreição de Jesus, recebeu o Espírito Santo, ele fez o quê? Foi cumprir a sua missão. Ele foi falar de Jesus. Então, tudo aquilo que ele aprendeu com Jesus e tudo aquilo que ele viu Jesus fazer, no caso dos sinais, né, os prodígios, as maravilhas, ele começou a contar para as pessoas naquele período pós-ressurreição de Jesus. Então ele ensinou as pessoas, e depois de ter ensinado as pessoas, ele resolveu então escrever o Evangelho segundo Mateus. Deu para entender? A ideia era assim, ensinava muita gente, mas para que o povo não esquecesse, eles lá na antiguidade escreviam para ficar guardado. Justo. Se alguém tivesse alguma dúvida, ou eu passasse uma história para você, você não acreditasse, não, mas o fulano que me contou, ele escreveu. Justamente, como uma vez nós ministramos aqui, nós falamos a respeito do rei Assuero, quando ele começa a ler as crônicas dos reis, e aí ele se lembra lá nas crônicas que Mardoqueu tinha poupado a vida do rei quando ele descobriu que alguém queria matar o rei. Aí ele pega e fala assim: mas o que fizeram de benefício para esse homem? Aí falaram: não fizeram nada. Aí ele então manda honrar Mardoqueu. Então por que ele honrou Mardoqueu? Porque ele pegou os escritos que estavam guardados, leu a respeito da sua própria história, né, da sua própria biografia, e resolveu honrar aquele que no período onde aconteceu os fatos não havia sido honrado. Então, isso era um costume da época. É só nós observarmos assim: quando você vai na escola, não tem os livros que você estuda? Tem os livros sobre geografia, história. É exatamente isso. Para que tem os livros? Para você pegar e estudar, porque isso passa de geração a geração, certo? Então é muito difícil dar com certeza a data em que apareceu cada evangelho escrito. O que eles contêm foi ensinado oralmente desde Pentecostes, e muitas almas se converteram. Várias igrejas foram estabelecidas em diversos países, e algumas das epístolas foram escritas pelos apóstolos antes de aparecer o primeiro evangelho escrito. Na providência de Deus, o evangelho chegou primeiro aos judeus, e é muito lógico supor que a primeira narrativa por escrito da vida de Jesus Cristo, que é dirigida principalmente aos judeus, fosse produzida ou escrito primeiro. É também natural que Mateus, homem formado, quando Cristo o chamou, o que andou com ele durante todo o seu ministério, por sua mesma idade e experiência, fosse usado como instrumento do Espírito Santo para escrever o primeiro evangelho, antes do jovem Marcos ou do companheiro de Paulo, o médico Lucas. Então tudo leva a crer que Mateus escreveu primeiro, porque a linguagem a qual Mateus escreveu, a linguagem, a forma com que foi escrito o texto, é a linguagem com os termos muito judaicos. Então tudo leva a crer que ele foi o primeiro. Por quê? Onde é que tudo aconteceu? Em Jerusalém, em Israel, aconteceu lá. E quem é que mora lá? Que povo que é aquele? Os judeus, certo? Então, é um pouco, até que óbvio, né? A gente dizer que foi escrito primeiro para eles, porque eles eram o povo escolhido por Deus.
Aquela nação era a nação adquirida de Deus. Então foi escrito primeiro para eles, certo? Levando-se em conta as condições existentes em Jerusalém, depois da ressurreição e as perseguições que tão depressa dispersaram os crentes, enquanto os apóstolos ficaram na cidade, podemos ver as coisas que contribuíram para a necessidade de um evangelho escrito para os judeus. É possível que Mateus escrevesse o evangelho lá pelo ano 45 depois de Cristo, ou talvez mais tarde. Então a data entre 45, o ano 45 e o ano 70, né? Lembrando que Jesus, ele morreu no ano 33, certo? Então, depois que Jesus morreu, por volta de 15 a 30 anos De 15 a 30 anos foi escrito. Porque assim, a região lá não era tão grande. Hoje a gente vê, existem muitos países, muitos estados, municípios. Hoje a população é imensa. Mas naquele período de tempo não era assim, né? Então eles começaram a pregar na cidade deles, nas cidades vizinhas, foram instituindo igrejas. Aí depois que pregou para aquele povo tudo, eles começaram então a registrar tudo aquilo que eles viram. Então aproximadamente 15, 30 anos, o período pós a crucificação de Jesus, né, foram escritos os livros ali. A tradição afirma que depois de 15 anos do ministério em Jerusalém, Levi saiu dali para pregar nas nações estrangeiras. Então veja bem, ele começou a pregar ali em Jerusalém, certo? Em Israel, e depois ele saiu para as outras nações, certo? Tudo aconteceu primeiro em Israel, certo? Saiu para pregar nas nações estrangeiras, e que deixou atrás de si o evangelho em hebraico. Então primeiro ele pregou lá em Jerusalém, certo? Para os judeus, crentes, né? Escreveu o evangelho segundo Mateus em hebraico, que era a língua. Por que hebraico? Porque os judeus também eram conhecidos como hebreus, que é a língua dos hebreus, hebraico, certo? Então era o idioma deles, ok? Então Mateus pregou para os judeus, para os hebreus em Jerusalém, nas províncias. Depois que terminou de pregar e percorrer a região dele ali, ele escreveu o evangelho em hebraico e deixou ali registrados para eles, e depois viajou para as cidades estrangeiras, os países estrangeiros, para pregar para outras nações, certo? Está dando para entender? Tá, Léo? Glória a Deus. Com toda a certeza, a tradição afirma que depois de 15 anos do ministério, Levi saiu para pregar nas outras nações, e que deixou atrás de si o evangelho em hebraico, como uma compensação de sua ausência. Então ele escreveu e deixou como uma compensação de sua ausência. Por quê? Porque ele saiu para pregar em outras nações. Então é como se eu fizesse assim, ó, irmãos. É o seguinte, eu estou um ano aqui pregando para vocês e agora eu preciso ir para outro lugar. Então eu vou deixar um monte de sermão que eu já preguei aqui, escrito aqui, e vou deixar aqui para vocês, e alguém vai ficar responsável aqui de estar reunindo uma vez por semana e estar lendo os sermões aqui, enquanto eu vou em outra cidade ali passar um período de tempo pregando. Deu para entender? Foi isso que Mateus fez. Ele deixou escrito como uma compensação da sua ausência, porque ele não estaria mais ali presente, estaria em outras nações. Com toda certeza, o Evangelho segundo Mateus, em grego, foi escrito antes da queda de Jerusalém. Porque a queda de Jerusalém ela foi escrita quando? No ano 70 depois de Cristo, certo? Então vamos lá, prosseguindo. E a data provável pode considerar-se como o ano 50 depois de Cristo. Então vamos ver aqui, Mateus capítulo 24, para a gente ver uma referência bíblica aí. Quem está com Bíblia aí? Mateus, capítulo de número 24. Eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo, tá? Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada.
Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos, não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então o texto aqui, Jesus deixou bem claro, dizendo que não ficaria pedra sobre pedra. Ok? Então a data provável pode se considerar como o ano 50 depois de Cristo. Certo? Ficou alguma dúvida em relação à data e o local que foi escrito? Deu para entender bem? Deu para compreender? Glória a Deus. Chave de compensação. Então vamos lá. O que a gente entende por compensação, por chave? O que é chave? O que é uma chave? O que se entende por chave? O que é chave, Leone? O que é uma chave? Para que você usa a chave? Para abrir portas, né? Ou abrir ou fechar, né? Tá. E o que você entende por compensação? Suprir a falta de alguma coisa. Suprir a falta de alguma coisa? Trazer algum equilíbrio, né? Compensar. Então vamos lá. Chave de compensação. Cristo é rei. Foi rejeitado, crucificado, ressuscitado, mas ainda é um rei, e algum dia provará isso. Então observe, Jesus foi crucificado, foi humilhado, certo? Foi preso ali, mas mesmo sofrendo tudo que ele sofreu, ele não deixou de ser rei. As pessoas ali que estavam ali, eles não esperavam, eles não acreditavam, a maioria não acreditou. É só você trazer para os seus presentes de hoje. Para quantas pessoas você fala de Jesus? Não é a minoria que acredita e vai na igreja? A grande maioria não acredita. Ou fala que acredita, mas não quer nenhum tipo de compromisso. É assim? Naquele tempo não foi diferente. A Bíblia diz assim: veio para os seus e os seus não o receberam, né? Então ele foi rejeitado, foi crucificado, ressuscitou e ainda continuou sendo rei, e algum dia ele provará isso. A Bíblia não diz que ele virá sobre o Monte das Oliveiras para julgar as nações? Então naquele momento o mundo inteiro vai saber que tudo aquilo que aconteceu lá atrás e que os crentes pregam, né, é real, é verdadeiro. Que Jesus é Messias e Rei. O Evangelho que Mateus escreveu é justamente para provar, né, e ratificar diante dos judeus que Jesus é Messias e também é Rei. Certo? E uma outra chave de compensação. Mateus é fácil de ler. Seu material é vivo e descritivo. Note as palavras que se referem à medida cronológica. Ligue Mateus também aos acontecimentos futuros. Então, quando você começa a ler o Evangelho segundo Mateus escreveu, você vai entender de forma clara, porque ele escreveu de forma clara. Pastor, mas dentro da Bíblia existem muitas palavras que são difíceis. Concordo com você, não discordo. Principalmente se você for pegar nas versões, né, as traduções mais antigas. Quando você pega uma Bíblia com a linguagem de hoje, fica muito mais fácil de você assimilar. Agora você pega uma Bíblia de estudo pentecostal, Almeida, revista e corrigida. Tem muitas palavras ali que são difíceis. É por isso, lembra que quando eu falei sobre a hierarquia, que é importante a gente ter um dicionário para a gente ver as palavras difíceis que nós não conhecemos e ver o seu significado? Para isso serve. A gente tem que procurar saber.
Então Mateus, ele é muito fácil de ler. Tem uma palavra ou outra que é difícil? Tem. Mas hoje a gente tem um smartphone na mão que é rápido a gente acessar, né? Viu uma palavra difícil, escreve o nome dela, significado. Pum! Clicou, na hora aparece o seu significado. Então o Evangelho segundo escreveu Mateus é muito fácil de ler, certo? Seguindo aí, qual foi o propósito? Qual é o propósito de Mateus? Qual o propósito Mateus teve em escrever esse Evangelho? Mateus escreveu esse Evangelho para, primeiro, prover seus leitores de um relato da vida de Jesus por uma testemunha ocular. Quem sabe me dizer o que significa testemunha ocular? Fala aí, Helena. Testemunha ocular. Leone. Nigel. Ultimamente não é muito Nigel bom sabe. ser isso, não. Ultimamente não é muito bom ser isso, não. Testemunha ocular. E viu o que aconteceu. Se eu não me engano, quem ela falou, é uma pessoa que viu um caso que realmente aconteceu. Justamente. Então, testemunha ocular é aquelas pessoas que viram. Sabe quando você está passando na rua, de repente tem um acidente no carro? Você não vê aquilo ali? E quando você vai contar para alguém, você não conta com riquezas de detalhes? Agora, essa pessoa que você contou, quando ela vai contar para outra, ela vai contar da mesma forma que você contou? Não vai. Ela não vai ter a riqueza dos detalhes que só os seus olhos, seu globo ocular pôde captar. Então, testemunha ocular. Ocular vem do globo ocular, dos olhos. Então, aquilo que viu. Então, um dos propósitos de Mateus era prover os seus leitores, no caso de nós, que lemos, né, de um relato da vida de Jesus por uma testemunha ocular. Então, tudo que Mateus escreveu a respeito de Jesus, Mateus viu. É por isso que tem essas riquezas de detalhes e é fácil de ler. Está entendendo? Segundo, para assegurar aos seus leitores que Jesus é o Filho de Deus e o Messias, esperado desde o remoto passado, predito pelos profetas do Antigo Testamento. Então, para assegurar aos leitores que Jesus é o Filho de Deus. Por quê? Porque Mateus ele conhecia o Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, os profetas já falavam a respeito de Jesus. Então, quando ele viu Jesus, ele estava na coletoria de impostos, e Jesus o chamou, ele logo entendeu que aquele homem que o chamara era aquele que os profetas haviam falado a respeito dele. É por isso que ele não titubeou, ele levantou e foi, e ele fez ainda algo mais. Ele preparou um banquete na sua casa e serviu a Jesus e os seus discípulos. Certo? Terceiro propósito, demonstrar que o reino de Deus se manifestou em Jesus de maneira incomparável. Por que de maneira incomparável? Existia naquele período, irmão, até do Antigo Testamento mesmo, muitos astrólogos, feiticeiros, né? É como se a gente trouxer para o dia de hoje, não tem aí cartomante, os ciganos, né? Não tem esse povo que fala que adivinha, né? Que faz o horóscopo, né? Que todo mundo vê aí, né? Que eu quero acreditar que você, como cristão, você não tem signo, né? Você não fica olhando horóscopo, né? Para saber qual que é a sua sorte, né? Mas a astronomia, a astrologia, isso aí existe desde aquele tempo passado, né? Naquele tempo remoto. Então, as pessoas sempre acreditaram naquilo. Mas quando Jesus entra em cena e começa a operar milagres, meu irmão, porque veja bem, quando nós lemos o texto, diz que uma multidão seguia Jesus. Em determinado texto diz que traziam muitos enfermos, e o texto diz que Jesus curava a todos. Então não era pouca gente, era muita gente. Nem os médicos da época davam conta de curar tanta gente como Jesus fazia.
Está entendendo? Então a forma que Mateus apresenta Jesus é que quem olhava para ele, e para que Mateus estava dizendo, é como se Mateus estivesse dizendo assim: olha, esse homem, ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, porque tudo isso que ele faz só pode fazer se for enviado por Deus. Porque se não for enviado por Deus, não tem ninguém na face da terra que possa fazer o que Jesus fez, se não for enviado por Deus. Então ele contemplou aquilo, certo? E passou para as demais pessoas. Então esse era o propósito. Olha quem está aí, filho. Olha quem está ali. Mateus deixou claro para seus leitores que, primeiro, Israel, na sua maioria, rejeitou a Jesus e seu reino e se recusou a crer nele, por ter ele vindo para um Messias espiritual e não político. Então veja bem, vamos trazer para o nosso Brasil aqui. Todo mundo sabe de muitos escândalos de corrupção que apareceu nos últimos anos, né? E o que a gente espera? Que assuma o poder, uma liderança, alguém que acabe com essa corrupção e coloque um equilíbrio e traga paz, traga segurança. Não é isso que as pessoas esperam? Então, se nós estivermos esperando isso, nós estamos esperando um líder político. E naquela época não era diferente. Por quê? Quem é que estava ali tomando conta e assolando Jerusalém, a nação de Israel? Eram os romanos. Os romanos estavam lá. Tanto é que eles estavam na terra deles e eles tinham que pagar impostos para os romanos, que eram de outra nação, de outro lugar. Está entendendo? Então, quando Mateus deixa claro isso daqui, ele diz assim: olha, vocês esperavam alguém que viesse resolver tudo, só que vocês esperaram alguém de forma política. E Jesus, quando ele aparece, quando ele entra em cena, ele não vem para resolver os problemas da maneira que as pessoas esperavam. Ele veio para resolver o problema na maneira que Deus já havia predeterminado para que ele cumprisse sobre a terra. Porque qual era a pregação de João Batista e que foi a mesma pregação de Jesus? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus dos céus. Então ele veio pregar o quê? O arrependimento do quê? Do pecado. Certo? Segundo, somente no fim dos tempos é que Jesus virá em glória para julgar e governar as nações. Lembra que nós mencionamos logo atrás aqui? Que Jesus, período pós-tribulação, certo? Vai haver o arrebatamento da igreja, 7 anos de tribulação. Pós-tribulação, Jesus virá sobre o Monte das Oliveiras para julgar as nações. É o que está escrito aqui. Continuando aí, o intuito de Mateus é apresentar Jesus não somente como Messias, mas como filho de Davi, e elaborar esta verdade de uma maneira que ajudasse os cristãos em suas controvérsias com os judeus. Quando Jesus passa e o cego começa a clamar, como que o cego clamou? Jesus, filho de quem? Agora, Jesus era filho de Davi? Não. Mas era da geração, da linhagem. Está entendendo? Tanto é que depois eu vou fazer uma pergunta a respeito aqui no questionário. Eu vou responder agora. Nós vamos fazer a pergunta de você vai já estar com a resposta pronta. Vamos seguir aí. Então vamos lá. O intuito de Mateus é apresentar Jesus não somente como Messias, mas como filho de Davi, e elaborar essa verdade de uma maneira que ajudasse os cristãos em suas controvérsias com os judeus. Ele mostra como Jesus cumpriu a profecia do Antigo Testamento, como a lei ganhou um novo significado e foi completada na pessoa, palavras
e obras de Cristo. Lembra que Jesus falou certa vez? Ele disse assim: eu não vim abrogar a lei, eu vim cumprir. Então observe o texto que nós vemos aí. Foi completada na pessoa, palavras e obras de Cristo. Tudo que Jesus falava e fazia foi justamente para cumprir a lei do Antigo Testamento. E tudo se cumpriu nele, na pessoa de Jesus. Certo? Seguindo, Mateus também salienta como a rejeição de Cristo por Israel está de acordo com a profecia, e como essa rejeição causou a transferência dos privilégios divinos das pessoas escolhidas pelos judeus para a comunidade cristã. Então veja bem, a rejeição de Jesus pelo povo judeu já havia sido predita também, e isso fez com que o povo judeu perdesse o privilégio e a salvação fosse estendida a toda a humanidade, e que trouxe a nós o privilégio de sermos feitos filhos de Deus. Por quê? Porque nós cremos no seu nome. Nós cremos que Jesus é o Filho de Deus. Então Ele nos deu o privilégio de sermos feitos filhos de Deus, porque nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então veja aí, Mateus capítulo 21, versículo 43, diz assim: o reino de Deus vos será tirado, e será dada a uma nação que dê os seus frutos. Então, Mateus escreveu uma citação do Antigo Testamento que já proferia a respeito de que os judeus, por rejeitarem o Cristo, perderiam aquilo que era para eles. Certo? Deu para entender? Alguma dúvida até aqui? Então vamos lá, visão panorâmica. Mateus apresenta Jesus como o cumprimento da esperança profética de Israel. Ele cumpre as profecias do Antigo Testamento, a saber, então veja bem, agora nós vamos ver aqui as profecias do Antigo Testamento a respeito de Jesus que se cumpriram, certo? Então Mateus apresentou. Como Jesus nasceu? Está lá, Mateus capítulo 1, versículo 22 e 23. Vamos abrir a Bíblia e vamos ler, tá? Vamos acompanhar. Mateus capítulo 1, versículo 22 e 23. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Então observe que Mateus registrou a respeito do nascimento de Jesus algo que no Antigo Testamento Deus já havia colocado na boca do profeta para falar a respeito. Certo? Outro assunto que Mateus também escreveu: o lugar do seu nascimento. Mateus capítulo 2 e o versículo 5 e 6. E diz assim: eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta: e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Então veja bem que até o local do nascimento, que foi em Belém da Judéia, certo? Algo que os profetas do Antigo Testamento haviam profetizado, Mateus também fez questão de deixar registrado para que chegasse ao nosso conhecimento. Certo? Seguindo aí, seu regresso do Egito. Mateus capítulo 2 e o versículo número 15.
Está escrito assim: onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Lembrei até de uma pregação no DVD do Gelson Santos agora. Do Egito chamei o meu filho. Então observe que até o regresso, de Jesus, após o nascimento, que o Antigo Testamento registra pelos profetas, Mateus fez questão de escrever também. Outra visão panorâmica aqui. A residência em Nazaré. Mateus capítulo 2 e o versículo 23. Está escrito assim: e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que foi dito por meio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Então observe a riqueza dos detalhes com que Mateus escreveu. Ele fez questão de dizer como os profetas escreveram. Ele faz questão de escrever e trazer a memória dos judeus, certo? Essas riquezas dos detalhes que é muito interessante. Outra visão aqui: como aquele para o qual estava predito um precursor messiânico. Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. E o versículo do 1 ao 3. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Leona, você sabe o que significa precursor? Então, Helena, irmã Elaine, precursor. Que começa alguma obra. E começa alguma obra. Nigel, vamos lá. Eu vou ler o texto, vocês vão entender o que é. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Então o precursor é aquele que vem antes, certo? Vou dar um exemplo aqui. Pastor Joel está agendado para pregar numa igreja aqui no Pegoré. Aí eu venho antes dele na data aqui e falo: olha, e aviso as pessoas: Pastor Joel, no dia tal, vai vir pregar aqui na igreja de vocês. Eu fui o quê? O precursor. Eu fui antes anunciar que ele viria. Então foi isso que aconteceu com João Batista. Ele veio antes para falar a respeito de Jesus. Certo? Seguindo. Outra visão panorâmica aqui. O território principal do seu ministério público. Mateus capítulo 4, versículo 14. Está escrito assim: isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viram na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Certo? Então é interessante, irmãos, que todas essas referências Mateus escreveu que os profetas haviam escrito, Então até o território principal do ministério público de Jesus. O que é ministério público? É tudo aquilo que Jesus fez diante das pessoas, porque ele pregava para um público. Certo? Seguindo, seu ministério de cura, Mateus capítulo 8 e o versículo 17. Mateus 8, 17. Ministério de cura. Está escrito assim: para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças.
Lembra que o profeta Isaías escreveu lá, capítulo 53, 55, para a memória, falando a respeito disso, né? Então Mateus escreveu exatamente essa citação do profeta falando a respeito do ministério de cura de Jesus. Outra visão panorâmica aqui. Sua missão como servo de Deus. Mateus capítulo 12, e o versículo 17. Mateus 12, e o versículo 17. O ministério de Jesus como servo de Deus, né? Está escrito assim: isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se agrada. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Certo? Então aqui ele também faz menção que o profeta escreveu a respeito de Jesus como servo de Deus. Seguindo aí, seus ensinos por parábolas. Mateus capítulo 13, e o versículo 34, é isso? Mateus 13, 34, ensinos por parábolas. Mateus 13, 34, está escrito assim: Jesus disse todas estas coisas às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta: abrirei a minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa. Então nós vemos aí que ele também deixou registrado que os profetas falaram a respeito dos ensinamentos de Jesus por parábolas. Vamos ver outra visão aqui: a entrada triunfal em Jerusalém. Mateus 21. Mateus 21. Versículo de número 4 e 5. A entrada triunfal de Jesus. Está escrito assim: ora, e isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta: digam à filha de Sião: eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta e num jumentinho, cria de animal de carga. Então Mateus também deixou registrado, né, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que o profeta no Antigo Testamento também havia profetizado a respeito disso. Outra visão panorâmica aqui, para a gente encerrar a visão panorâmica: a prisão de Jesus. A prisão de Jesus. Mateus 26, versículo 50. Jesus, porém, disse: amigo, o que você veio fazer? Nisso, aproximando-se eles, agarraram Jesus e o prenderam. Versículo 56. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o deixaram e fugiram. Então, até mesmo a respeito ali da prisão de Jesus, né? Aquele momento em que Judas o trai com um beijo e Jesus é preso, até aquele momento também Mateus deixou registrado que os profetas falaram a respeito da prisão de Jesus, certo? Então os capítulos 5 e 25 registram 5 principais sermões e 5 principais narrativas de Jesus em torno dos seus atos poderosos com o Messias. Então, a respeito da visão panorâmica, deu para a gente ver aqui, né? Então nós fizemos aqui uma visão panorâmica, pegamos todos os textos que Mateus escreveu, se referindo aos escritos do Antigo Testamento que foram aprendidos pelos profetas, certo? Ou seja, então
Os profetas profetizaram lá atrás, no Antigo Testamento. Mateus deixou registrado, dizendo assim para os judeus: ó, está vendo? Os profetas falaram sobre o nascimento, se cumpriu. Os profetas falaram aonde ele nasceria, se cumpriu. Os profetas falaram do ministério público de Jesus, se cumpriu. Os profetas falaram a respeito do ministério de cura de Jesus, se cumpriu. Os profetas falaram do precursor de Jesus, se cumpriu. Está vendo? Então, tudo que Mateus escreveu dessa forma clara e fácil de ler é justamente para deixar claro para os judeus que Jesus realmente era o Filho de Deus. Certo? Então vamos ver aqui 5 principais sermões. Sermões de Jesus. Primeiro, o Sermão da Montanha. Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, e aí continua falando, né, no Sermão da Montanha. Então, Mateus também deixou registrado aqui o Sermão da Montanha. Ele vai do capítulo 5 até o 7. Até o capítulo número 7. Segundo sermão: instruções para os proclamadores itinerantes do reino de Deus. Hoje não tem aí os pregadores itinerantes, né? E cada hora ele está numa igreja pregando, né? Vivem viajando pregando. Uma hora está aqui em Caraguá, outra hora está em outro lugar, tal, de igreja em igreja. São os pregadores itinerantes do Evangelho. Lembra que quando nós falamos a respeito da hierarquia, daquele CFO que nós fizemos aqui, aí nós falamos a respeito que uns foram chamados para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores, doutores. Então cada um tem uma vocação. Então tem também esses pregadores itinerantes. Mateus capítulo número 10, vamos acompanhar aí. Mateus capítulo número 10. Tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano, que é esse que escreveu o Evangelho. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, o que foi quem o traiu. Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções: não tomem, aqui vem agora a instrução de Jesus para os itinerantes: não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem na cidade dos samaritanos,
mas de preferência procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então veja que Mateus deixou registrado essa instrução de Jesus e nos faz entender de uma forma clara o fato de Mateus ter escrito o Evangelho primeiramente para os judeus em hebraico e posteriormente em grego para os gentios, certo? Porque Jesus disse aqui, mas de preferência procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel, certo? Pelo caminho preguem que está próximo o reino dos céus. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto deem de graça. Não levem ouro nem prata, nem cobre em seus cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que vocês entrarem, perguntem quem nelas é digno, e fiquem ali até saírem daquele lugar. Ao entrar na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês venha sobre ela. Se porém não for digna, a paz voltará para vocês. Se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Em verdade lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Vocês observaram as instruções que Jesus deu aqui para os discípulos, que eram os itinerantes naquela época? Se você trazer para o dia de hoje, será que está assim? A instrução que Jesus deu para os itinerantes, será que está assim no dia de hoje? Está completamente contrário. Porque o que reina hoje no mundo evangélico, a sua grande maioria, é a tal da teoria da prosperidade. Vejam bem, existe a prosperidade bíblica, que nós já aprendemos aqui, né? E agora existe a prosperidade que eles pregam. Vamos ver novamente o que Jesus mandou eles dizer? Pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. Preguem que está próximo o reino dos céus. Isso fala do quê? Do arrebatamento, da vinda de Cristo, certo? Da salvação da humanidade. E a gente observa, não vamos generalizar, mas grande parte desses pregadores itinerantes não pregam mais isso. O que estão pregando hoje? Estão pregando aquilo que o povo quer ouvir. Porque o povo, ele quer a sua vida em abundância aqui na terra. Se você perguntar, você gostaria que Cristo voltasse hoje? Tem muita gente que vai demorar para responder. Por quê? Por causa dos sonhos, dos projetos. Aonde o coração está o seu tesouro. Está entendendo? Então nós vemos isso hoje. Então vamos continuar vendo o que Jesus mandou ele fazer. Curem os enfermos. Nem orar por enfermo o povo quer mais. Ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Olha o que Jesus mandou os pregadores itinerantes fazer. E hoje, sabe o que os pregadores itinerantes gostam? Eles gostam de reconhecimento. Eles gostam de serem reconhecidos por aquilo que fizeram. Tem que ter uma boa recepção para ao chegar. Eu me lembro aqui que uma pessoa me contou uma vez que foi levar um pregador numa igreja e ele tinha um carrão e ele foi procurar uma vaga para estacionar. E o rapaz falou assim: não, peraí, para aqui na frente da igreja primeiro, deixa eu descer do carro aqui e depois você procura uma vaga para você estacionar ali. Porque ele queria que as pessoas vissem ele descendo aquele carrão. Está entendendo? Por quê? Porque é reconhecimento.
carro era dele. E o carro nem era dele. Que é reconhecimento. Está entendendo? Que a glória é para si. A glória é de Deus. E a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Todos nós aqui na terra, como instrumentos de Deus, como vasos de Deus, somos absolutamente iguais. Sabe o que diferencia? Às vezes a gente, só um minutinho, mano. Sabe o que diferencia? Às vezes a gente olha assim, nossa, que homilia é de Deus, cheio do Espírito Santo, queria ser igual a ele. Sabe o que diferencia? É o nível de intimidade que cada um tem com Deus. Quem mais busca, mais recebe. Quem menos busca, pouco recebe. Lembra aquela parábola que Jesus falou dos talentos? Um granjeou, multiplicou e o outro enterrou. O que Jesus falou? Tira desse aí, já não era dele, foi eu que emprestei. Tira dele e dá para aquele que produziu mais. Aquele que não tinha, até o que ele não tinha vai ser tirado, né? E acrescenta sobre aquele. Então, quanto mais você busca, quanto mais. Por isso que é importante, irmãos, nós nos lançarmos na obra de Deus. Nos lançarmos, fazer com amor, nos esforçarmos para fazer e fazer da melhor forma. Se Deus me deu um dom para pregar, eu tenho que procurar pregar da melhor forma. Se Deus me deu um dom para ensinar, eu tenho que procurar ensinar da melhor forma. Se Deus me deu um dom para tocar, eu tenho que procurar tocar da melhor forma. Se Deus me deu um dom para cantar, eu tenho que procurar cantar da melhor forma. E tudo isso não é para os homens e nem para ser reconhecido pelos homens. Tudo tem que ser feito para Deus, para que o nome de Deus seja glorificado e que almas se rendam aos pés de Jesus. Porque o propósito de todas as coisas são almas se rendendo aos pés de Jesus. Diga, irmão. Não, é que nem a parte final do versículo. Que a gente devemos ir, não levar bagagem, e o que a gente está recebendo de graça, que é a graça do Senhor, não do céu. Temos também que passar de forma gratuita. Vamos ver aqui outro sermão aqui. Ficar de olho no relógio aqui. Outro sermão. Terceiro. As parábolas a respeito do reino. Mateus 13. Mateus 13. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira do mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo. Então veja bem, a cena foi essa. Jesus chega na praia, entra dentro da água, as pessoas, a multidão estava na areia da praia, certo? Todo mundo seguindo a Jesus, a multidão na areia da praia. Jesus entra na água, entra no barco e pede para empurrar o barco um pouquinho mais para dentro da água. E aí ele começa então a ensinar o povo, falar com o povo. E aqui ele fala por parábola. E de muitas coisas ele falou por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Aqui é Jesus falando, tá? A multidão ali. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso. Deixa eu voltar aqui, irmãos. Você sabe o que significa semeador? Sabe, Leão, o que significa? Semeador. Semear semente, esse negócio assim. Aquele que planta, certo? Está entendendo? Então o semeador é aquele que planta. É como o agricultor, tá? O agricultor saiu para lançar semente sobre a terra, tá? Para fazer o seu trabalho diário ali. Você sabe que lançou semente na terra, você cuidar, vai produzir frutos, você vai colher, você vai comer. Certo? Aí tudo bem, né? Então o semeador saiu a semear. E uma parte caiu à beira do caminho, certo? A semente caiu à beira do caminho. As aves vieram e comeram aquela semente. Você já reparou que às vezes quando você joga farelo de pão, alguma coisa assim, sempre vem passarinho e come? Quando o agricultor também está ali semeando e a semente cai, as aves vêm e comem também. Certo?
Seguindo. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto que não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Então, uma parte da semente caiu no meio das pedras, certo? Até brotou ali. Só que era pedra, não tinha terra o suficiente. Aí o sol veio e secou, queimou ela, secou. Por quê? Porque se logo não tinha terra, logo também não tinha água. Certo? Não tinha terra, não tinha água. Então, o sol veio, matou ela. Saindo, porém, o sol queimou. 7. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Agora aqui eu vou usar um exemplo técnico que o pastor Joel usa a respeito do milho. Quando você pega um grão de milho e planta na terra, vai nascer um pé de milho. Dentro daquele pé de milho, vai nascer quantas espigas? De 2 a 3. E cada espiga dá quantos grãos? De 300 a 700. Então vamos dizer que em um pezinho daquele milho lá, 2 a 3, vamos colocar só 2? 2. Vamos colocar o mínimo 300? Então no mínimo 600 grãos. Você plantou um grão e colheu 600. É o que o texto está dizendo aqui. Ó. Enfim, versículo 8. Caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Aí Jesus disse assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles isso não é conhecido, pois aos que têm mais será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Assim neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvindo vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Porque em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. Aí ele vai aqui explicar a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e as fascinações das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Essa parábola, irmãos, a gente pode até observar ela, que assim, nas igrejas, como se faz movimentos, a igreja enche.
E é um tal de pula daqui, pula de lá, roda para lá, planta bananeira, fala língua estranha, né? Pula igual saci pererê com a perna só. O movimento. Aí quando é ensinamento da palavra, onde vai fazer com que se cumpra aqui o último versículo, que foi semeado em terra boa, é o que ouve a palavra, compreende, este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Então quem consegue, quem vence todas as adversidades, não é levado por qualquer vento de doutrina, não é levado por movimento e vem no culto de ensinamento sentar e aprender, é esse que vai produzir fruto. Está entendendo? Jesus pregava para multidões. Aí quando Jesus morre, depois ressuscita, 500 se reaproximam. Daquela multidão que viu tudo, apenas 500 aproximadamente se aproximam. Desses aproximadamente 500 que se reaproximaram de Jesus, num período de apenas 10 dias, apenas aproximadamente 120 perseveraram obedecendo ao ensinamento de Jesus. Foram esses 120 que frutificaram. Então Jesus ele nunca conta com a maioria, ele conta com a terra boa, o coração que está pronto para ouvir a sua palavra, aquele que deseja ouvir, aquele que deseja aprender. É esse que a semente vai ser lançada e vai frutificar. Está entendendo? É por isso que o Senhor ele trabalha diferente do homem. Às vezes nós temos uma ansiedade, né, de ver uma igreja cheia, uma igreja lotada, cheia de pessoas. Se fizermos movimento, isso acontece. Acontece. Basta a gente observar alguns movimentos que são feitos na cidade aqui de Caraguá. Isso acontece, isso é fato, isso é real. Agora, essas pessoas que são dadas a movimento, chega para conversar com uma pessoa dessa e veja como é que está a estrutura espiritual dessa pessoa. Às vezes no movimento, ela está lá falando em língua estranha, está pulando, está sapateando, até profetiza, até profeta na hora do movimento. Mas se você for acompanhar, eu estou falando, irmão, porque chega casos para a gente. A gente que está na liderança, chega casos. A Giovana sabe disso, chegou um caso para nós, né? De pessoas envolvidas com o movimento, nós agendamos aqui e depois fomos alertados a respeito. Por quê? Está no movimento, não está pulando, está falando língua estranha, está profetizando, só que nos bastidores não tem a semente plantada, porque a terra não está boa, a terra não é fértil, precisa ser curada. Certo? Seguindo aí. Outro sermão. O caráter dos verdadeiros discípulos do Senhor, Mateus 18. Quando fala de caráter é interessante. Fala de caráter, fala da nossa conduta. Irmãos, lembram, né? Que a gente fala aqui, ensina bastante a respeito de caráter, temperamento, né? Que são coisas distintas, o que forma o nosso caráter. É justamente sobre isso que Jesus vai dizer aqui, ó. Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Olha a pergunta que os discípulos fazem para Jesus: mestre, quem de nós aqui é o maior no reino dos céus? Quem é o maior? Aí Jesus, chamando uma criança, coloca no meio deles e diz: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem, chamou todo mundo de desviado. Trocando em palavras, foi isso que Jesus falou. Se vocês não se converterem, não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma vocês vão entrar no reino do céu, quanto mais ser o maior. Ou seja, vocês precisam primeiro se converter, precisa ser como uma criança primeiro. Está entendendo? Por que Jesus pega uma criança? Vou citar um exemplo aqui. O menino tem 3 anos. Fui buscar ele na escolinha hoje. E eu deixei o carro do outro lado da rua. Fui pegar na mão dele para atravessar, e ele querendo soltar a mão de tudo quanto é jeito para atravessar a rua correndo. E carro vindo. E eu agarrei na mão dele e disse: não pode sair daqui.
Você tem que dar mão dada até atravessar a rua, não pode. E ele queria, porque queria correr. E ele é muito nervoso. Ele é muito nervoso. Eu segurei na mão dele até atravessar, abri a porta do carro, botei ele no carro e ele danou a chorar. Ele veio chorando de lá até aqui. Ele ficou 1 hora chorando. E eu fiquei calado, ignorando o choro dele. E ele viu que eu fiquei calado, ele ficava para mim assim: papai, eu te amo, eu não vou fazer mais isso, eu vou ser bonzinho, eu vou ser obediente. E eu não dava bola para ele. E aí ele chorava mais ele: eu não vou fazer mais isso, eu não vou fazer mais, papai, eu te amo, eu te amo. Ele sabia que o meu silêncio era um ato de reprovação pela atitude dele. E ele disse o quê? Eu te amo. Se você observar o relacionamento que o cristão tem que ter com Deus, é esse tipo de relacionamento, de amor. Fazer a obra de Deus é por amor, é por gratidão. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. João é conhecido como o apóstolo do amor, porque ele retrata esse relacionamento íntimo com Deus, certo? Pai com filho, esse relacionamento. Então, Jesus usa uma criança para explicar para eles. Vocês querem saber quem é o maior? Vocês têm que ser como uma criança, pura, sem maldade, e que mesmo vendo o Pai reprovando a sua atitude, expressa o seu amor. Porque tem pessoas nesse tempo presente, e também no tempo passado, que se Deus corrigir e exortar, Ele faz bem sim. Quer ver uma coisa? Hoje o pastor não pode exortar mais ninguém dentro da igreja, porque se ele exorta, a pessoa sai e vai para outra igreja. O pastor não pode nem corrigir, vai corrigir, a pessoa sai, que é para ir para outra igreja. Aí fica igual macaco, né? De galho em galho, de igreja em igreja, e nunca se firma em Deus. Porque a pessoa que sai por qualquer coisa e fica cada hora num lugar, porque ela não está firme em Deus. Certo? Vamos para o próximo sermão. É o 5º, né? E último sermão para a gente encerrar aqui. E depois a gente continua na semana que vem. O sermão do Monte das Oliveiras a respeito do fim dos tempos. Mateus 24. Mateus 24. Vamos ler a partir do versículo de número 3. Jesus, estando sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele, e em particular lhe perguntaram, lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer, e que sinal haverá da sua vinda no fim dos tempos? E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino, haverá fome, terremoto em vários lugares. Porém, todas essas coisas são os princípios das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles o matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então, nós observamos aí 5 sermões, né, que foram pregados por Jesus, ao qual Mateus deixou registrado. Bem, na semana que vem nós vamos finalizar essa parte aí. Vamos falar a respeito de 5 principais narrativas.
e depois vamos entrar nas características do livro. Amém? E aí na